Olá para você que acompanha o portal Abordagem Notícias. Hoje recebendo aqui Júlio Matos, um grande escritor, idealizador do projeto Histórias da Nossa Gente e também diretor da editora História da Nossa Gente, mais conhecida como HNG. Ô Júlio, é um prazer te receber aqui. Você vem com novidades, é isso? Então, Dag, é um prazer muito grande participar do seu programa Abordagem Notícias, que já é bem conhecido em Assis e região. Então, Dag, são 20 anos que eu escrevo livros e 7 anos, desde 2019, a gente tem aí traçado uma estrada de muitas histórias da editora HNG. E é muitos livros nessa história, né? Quantos seriam, Júlio? Conta aí pra Vamos gente. lá, vamos ver se eu consigo. Primeiro, em 2019, foi o Vale do Paranapanema, que a gente lançou no Assis Tênis Clube para 800 pessoas. Eu fiz até uma novilha no rolete lá, de 200 quilos. Então foi uma festa maravilhosa. E depois veio do agronegócios, né, aqui da região toda, inclusive foram 2 lançamentos do mesmo livro. Um aqui no Centro de Eventos da Associação Comercial de Assis, e 20 dias depois, outro lá perto de Presidente Prudente, no Terra Park, do meu primo, né? Certo. Para umas 550 pessoas. Daí depois veio o livro de Sorocaba em 2023, janeiro de 2023. Foi num lugar muito bonito no Monteiro Lobato. Tinha mais ou menos aí umas 650 pessoas, né? E depois do de Sorocaba veio de Londrina 90 anos no final de 2024, que foi uma festa maravilhosa, foi um dos livros mais lindos de Londrina, que é aquela cidade fantástica, né, Dag? 350 pessoas, uma festa que realmente mostrou histórias de grandes empreendedores e famílias, né, da cidade de Londrina. Daí depois foi o livro de Botucatu, região da Cuesta, que Olha foi... isso, gente. Enquanto o Júlio fala, a gente vai mostrando esses livros capa dura, maravilhosos, o maior capricho. 2025, Dag, foi o livro de Botucatu, região da Cuesta, que fez 170 anos, e o lançamento desse livro foi o começo do ano de 2025, o ano passado. Uhum. E depois do livro de Botucatu, foi um livro que era um grande sonho para mim fazer, né, para eu fazer, que foi o livro dos 480 anos de Santos, que é esse livro que eu tenho em mãos aqui, gente. E foi o primeiro livro que a editora fez na horizontal, mostrando a caravela, que foi quando foi descoberto o Brasil, né, pelo conquistador Martim Afonso de Souza, e também um cruzeiro, mostrando os dias atuais, porque lá na cidade de Santos, com os seus 25 quilômetros de porto, meu Deus, tem lá uns 3 quilômetros só onde saem os cruzeiros. Então, realmente ficou um livro muito bacana, muito bonito, contando histórias fantásticas, conforme eu sempre falei, né? Das pessoas, famílias, empresas, indústrias da cidade de Santos. Então, gente, é um trabalho muito primoroso que a gente faz, Dag, com muito prazer, porque conforme eu estava falando nos bastidores, o Brasil ainda está gatinhando na parte da literatura, cultura e artes. Mas a gente tem um amor muito grande por esse trabalho de contar as histórias. Como eu sempre falo, nós falamos, né, Renata? Eternizar as histórias. Vocês têm feito um trabalho maravilhoso, né, Júlio? Aí a gente vê que você começou em Assis e você chegou até Santos. Como que foi essa caminhada? Então, Dag, eu gosto muito de uma frase que fala: de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? E as pessoas perguntam, mas por que Santos, Júlio? Porque, primeiro, que é uma cidade antiga, uma cidade que foi quando começou tudo. Todos os imigrantes que vieram de vários países do mundo, em várias épocas, entraram pelo Porto de Santos e transformaram o Brasil nessa potência que é hoje. Então, esse foi o principal motivo. E é uma cidade antiga, uma cidade que é conhecida como uma das melhores cidades de qualidade de vida do Brasil, e tem muita coisa bacana, né? Tem o Santos Futebol Clube, que eu sou santista, né? Olha só. Tem a história do Pelé, o maior assim, lugar funerário do mundo, na vertical, cemitério mesmo, né? É lá em Santos, do mundo. O maior cemitério vertical do mundo é em Santos. O maior jardim, que tem 7,5 km, fica na cidade de Santos.
Tem a Praia do Gonzaga, tem muitas praias, e Santos está no coração da Baixada Santista. Tem Santos, tem Guarujá ali do lado, tem Cubatão, tem São Vicente, tem Praia Grande. Então é uma região de 2 milhões de pessoas. Então foi assim um desafio. Porque quando eu cheguei em Santos, Dag, com o Gustavo que está aqui, que eu chamo ele de meu filho, né? Eu não conhecia ninguém, Dag. Daí eu fui na biblioteca, me indicou mais 2, dos 2 foi para 6, dos 6 foi para 20, e eu consegui fazer esse livro na horizontal, com quase 300 páginas, realmente com histórias lindíssimas, Dag. Ô, Renato, você que tem acompanhado o Júlio nessa trajetória aí da editora, dos livros, né? Como é que você fala sobre esse período? Como está sendo a aceitação? Dag, é muito legal ter acompanhado o Júlio desse momento, sempre nessa parte de jornalismo, que a gente sabe, a gente começou junto lá atrás no Voz da Terra, então a gente sempre gostou de escrever, a gente sempre gostou, e é o que eu falei no palco no primeiro evento, né? O Júlio veio resgatar e dar oportunidade para a nossa classe, né? Que é uma classe que já não tinha tanto campo mais no impresso, né? E o impresso foi deixando de existir, foi entrando digital no lugar do impresso, e aí veio com essa ideia de eternizar histórias, porque a gente, de certa forma, lá naquele jornal diário, a gente fazia um pouco isso, né? E de repente isso ficou assim, sem existir, sem ter oportunidade para as pessoas que queriam registrar. E a gente, como o Júlio sempre fala, né? O registro que ele é feito no impresso, por mais que a gente também tenha o e-book, também tem até o audiobook, porque até por conta, né, da baixa visão do Júlio, ele faz questão de que o projeto tenha também essa parte de inclusão, que é o audiobook. Então isso tudo é um projeto que ele não fica só limitado no impresso, mas o impresso é o diamante, né? Eu falo que é uma joia literária. Cada livro desse é uma joia literária. E eu acho muito interessante essa ideia que o Júlio teve e tem prosperado, por quê? Porque é um nicho de mercado que não era realmente explorado como deveria, né? Que é dar oportunidade para as pessoas, para as grandes empresas, né? Que nem Santos, tivemos grandes participações, quem pega o livro vê ali grandes participações, grandes empresas. Primeira Unimed do Brasil. Primeira Unimed do Brasil. É até difícil citar, porque a gente gera um pouco de ciúme entre uma e outra, né? Marimex, Prime, Marmoraria, teve muitas grandes empresas, grandes parceiros, o próprio Montserrat, que é um espetáculo, o lugar onde o Júlio tem essa sacada, né? Todo lugar que ele vai, são sempre os melhores que são envolvidos. Então, é o melhor local do evento, é o melhor tudo. E o resultado é isso aqui, né? Oportunidade para quem quer registrar, né, a sua história num livro de alto padrão gráfico editorial. E é muito interessante porque é uma valorização mesmo, né, da escrita, né? Porque o jovem hoje, ele não vê mais um livro, então é uma oportunidade para eles também folhearem, saberem o que já aconteceu, né? Isso aí é uma coisa do futuro, né? Para hoje, para amanhã e para sempre, né? Até pela qualidade do livro. E assim, agora o projeto novo de vocês, qual que é? Então, o Júlio fala melhor do que eu sobre isso, né? A gente tem aí o desafio de São Roque, a terra do vinho. 370 anos. 370 anos. E, assim, a Menina dos Olhos, que já tem várias adesões muito importantes, né? Família Lafran, que é conhecida no país inteiro, tem o Cicobi. Então, já tá engrenando bacana o Agronegócios Norte do Paraná. Londrina, né? Londrina, agronegócio Londrina e região. Então, o nosso agro, né? Apesar dos momentos que sempre tem altos e baixos, mas o nosso agro é muito rico, né, Dag? E realmente a gente precisa, e acho que vale a pena, a gente teve muito sucesso no Agronegócios, a primeira edição, né? Nós tivemos aqui os grandes agricultores aqui da nossa região, né, todos. Prudente também, né? E metade do livro para cá são os maiores pecuaristas da região de Presidente Prudente. Nossa, isso né? foi um Família feito. Terra, Volpon, Prata. Não, é uma riqueza literária realmente, né? Londrina também, que foi muito linda. Eu pude prestigiar a festa de Londrina, a primeira festa aqui no Assis Tênis Clube, né? Lançamento dos livros, que também foi incrível, né? Foi maravilhoso, de 800 pessoas. Uma vez eu encontrei com o ex-presidente, na época, do Assis Tênis Clube, Alcides Coelho,
E ele falou, Renata, o Júlio fez um evento de primeiro mundo no Assis Tênis Clube, né? Como que ele conseguiu, né? Você que acompanhou, né? Falei, seu Alcides, as grandes parcerias, né? As pessoas, os apoiadores, o próprio Assis Tênis Clube nos apoiou, né? Então, quem valoriza, quem apoia a cultura, né? Ajuda a colher e comemora junto esses frutos aí que a gente tem colhido graças a essas parcerias maravilhosas que o Júlio agrega aí no trabalho. Júlio, você é super conhecida aqui em Assis, todo mundo conhece a sua história de vida, né? Mas para quem está assistindo de longe, né, que hoje é globalizado, conta um pouquinho sobre essa sua questão da baixa visão e como é que você concilia o teu trabalho, né, ter essa dificuldade. Então, Dag, a Bíblia fala que o imprevisto sobrevém a todos, né? Acontece coisas difíceis na vida das pessoas. Por exemplo, eu perdi a visão dos 2 olhos por causa de uma operação errada de laser. Há 35 anos atrás, fiz a operação, parei de usar óculos, só que eu só descobri que, no caso, aconteceu o descolamento de retina 30 anos depois, quando eu morava em Sorocaba. Então, daí, descolou a retina do olho esquerdo, daí opera, cola, descola, depois 3 meses a do olho direito, mas eu vou resumir, certo? Fiquei com 3% no olho esquerdo e 2% no olho direito. Eu não enxergo nada, eu só enxergo um pouquinho de claridade. Só que Deus é tão maravilhoso, né? Quando a gente coloca Ele na frente de tudo, né? Hoje eu enxergo com a mente, com o coração. E olha que eu enxergo longe, hein, Dag? É verdade. Porque quando a gente coloca Deus, eu faço questão de falar, quando a gente coloca Deus na frente e tem coragem, tem fé, tem determinação, a gente faz qualquer coisa acontecer na vida da gente. E uma coisa que eu acho muito bacana, Dag, com toda humildade, mas verdade, é que muitas pessoas que nem me conhecem, quando eles olham tudo que eu faço, eles ficam assim impressionados, né? Então eu até inspiro muitas pessoas que nem me conhecem, porque o fato de eu não enxergar, muita gente no meu lugar estaria lá deitada no sofá assistindo televisão, né? Sim. E eu não. Ouvindo televisão, né? Então, ouvindo televisão. E eu não. Por exemplo, uma vez, Dag, quando eu estava pesquisando sobre Florianópolis, há 3 anos atrás, Florianópolis ia fazer 350 anos. Eu peguei um ônibus sozinho aqui na rodoviária, desci na rodoviária de Londrina, fui lá no guichê, peguei o outro ônibus para Florianópolis sozinho, com uma mala desse tamanho. Daí eu desci lá na rodoviária de Florianópolis, fui de Uber na casa de um amigo meu, né, Rogério Amêndola, daqui da cidade de Assis, que mora lá, um grande fotógrafo, né, irmão do Betão, daqui de Assis. E eu fiquei 15 dias sozinho, trabalhando de Uber, visitava empresa, prefeitura, Câmara Municipal, tudo. 15 dias e voltei de ônibus, sabe, Dag? Então, quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa, não é a falta de visão, não é a falta de uma perna, não é a falta de um braço, sabe, que impede a gente de fazer as coisas. Eu vou voltar a falar. Deus abre portas onde só tem paredes, Dag. Então, hoje, a minha vida é 1000 vezes melhor do que quando eu enxergava. Só isso que eu tenho para falar. Isso é muito interessante, é uma história de vida fantástica, realmente. Ô, Rê, fala um pouco para a gente, então, convida o pessoal para participar, né? Como que a pessoa faz para fazer parte dessa obra aí? Então, a gente tem o site, que é um pouco, né, da nossa vitrine, do nosso trabalho. Tem lá os contatos, os livros. Eu até não mostrei aqui, tem o livro Luísa, que é uma homenagem do seu Valdemir Coronado Antunes para a mãe dele, um livro Com lindíssimo, certeza. que é um livro de família, né? Então a editora está aí, tanto para fazer a participação de livros, né, especiais, históricos, como de empresas, de famílias que tenham o desejo, né, tenham vontade de registrar o seu legado, de deixar para as futuras gerações aí algo concreto. Então procura a gente, que a gente tem uma equipe fantástica, não só aqui em Assis, como em Sorocaba, Santos, Londrina, uma equipe, Botucatu, a gente tem jornalistas aí, toda uma equipe de parceiros e colaboradores muito forte para ajudar a realizar esse sonho aí de quem realmente quer concretizar a sua história aí. Júlio, finaliza aí então, né? Chamando para o livro do Vale Paranapanema. Com certeza. Ô Dag, eu só queria salientar que esse lançamento de Santos, que foi no final de maio agora, teve 2 noites, 2 festas das nações. E os convidados subiram de bondinho. Foi muito chique. O que vem por aí?
depois vocês vão ver as capas, né? A gente está fazendo um dos maiores livros do Brasil dos 300 anos da história do café. Porque o café, ele veio em 1727 aqui através das Guianas, né? Então a gente vai lançar esse livro do café com várias marcas de café, com vários produtores. A maior concentração do café hoje no Brasil está lá em Minas Gerais, mas também tem a história do café em Londrina, que foi a maior produtora de café do mundo, antes daquela grande geada, né? E também a gente também está preparando o livro dos 100 anos de Marília, que em 2029 Marília faz 100 anos, então eu já estou montando uma estrutura lá na cidade de Marília para fazer esse livro. E tem o livro da Rota do Vinho, que é São Roque 370 anos. Então, afinal de contas, né, diz o ditado, né, a gente tem que preparar bastante, e o interessante é que a gente já tem a receita do bolo, né, Dag? Eu inventei esse nicho de mercado, porque os livros da editora, eles contam as histórias antigas, as histórias contemporâneas de 1950 para cá, histórias de pessoas empreendedoras, famílias, empresas, indústrias, cooperativas, fazendas, então tudo vira história. E também, o pessoal que está assistindo, a editora está abrindo um leque também. Então, se você que tem a sua empresa, a sua família, a sua indústria e quer fazer um livro igual esse que nós fizemos através da escrita da Renata, que ela que produziu o livro Luísa, então o pessoal pode entrar em contato com a gente, que com certeza a gente vai fazer o livro mais lindo da história da sua família. É isso aí, gente. Vocês perceberam a grandeza desse trabalho, né? Basta prestigiar agora. Não é isso? É isso aí. Nós eternizamos a sua história.